Mulher incrédula, confunde milionário com pedintes, mas o que acontece a seguir é surpreendente. Clara era o epítome do refúgio em meio ao caos da metrópole. Com seu vestido vermelho escarlate, ela brilhava em festas que pareciam saídas de um filme. Cada taça de champanhe erguida, cada riso ecoando pelas salas luxuosas, apenas mascarava sua solidão. Era uma rainha em um castelo de cristal, cercada por pessoas que apenas a admiravam pelo que representava. Mas, no fundo, Clara se perguntava se a vida que levava realmente tinha valor. Em um dia qualquer, entre compromissos sociais e mais um desfile de alta costura, decidiu fazer uma pausa. Caminhava distraída e absorta quando avistou um homem sentado em um banco da praça, com roupa simples e um olhar sereno. Ele parecia destoar do cenário vibrante ao seu redor. A princípio, Clara virou o rosto, mas algo a impediu. As palavras que saíam de seus lábios provocavam um turbilhão dentro dela. Às vezes, o que temos não tem nada a ver com riqueza, mas sim com o que guardamos dentro, disse Miguel. Um sussurro que atravessou o ar lotado da cidade. Clara inconscientemente parou. Sua indiferença inicial se transformou em curiosidade voraz. Enquanto conversavam, Clara desabafou sobre suas frustrações diárias. A superficialidade a sufocava e ela estava cansada da rotina vazia. Miguel a ouvia, seus olhos brilhando com uma sabedoria silenciosa. E a se formar em torno dele, um mistério que Clara não podia ainda compreender. Decidiram se ajudar, na suave intersecção de seus mundos. Clara se sentia mais viva do que nunca, mas não podia ignorar a segurança de seu mundo repleto de glamour. O que ela queria? Uma vida cheia de festas? Ou um amor que parecia tão distante, porém tão próximo? Os dias passaram, e a cada encontro, mais Clara se via dividida. Miguel, com seus segredos pesados, tinha uma vida que desafiava tudo o que conhecia. Não sabia que, ao se abrir para ele, sua existência luxuosa começava a desmoronar. A conexão crescia, mas a sombra mais escura ainda pairava sobre eles. Algo perturbador estava escondido. Foi então que Clara recebeu uma mensagem anônima. Um único texto carregado de sugestão e mistério. Você não faz ideia do que ele realmente é. A imagem de Miguel começou a se distorcer em sua mente. O que ele tinha a esconder? E o que aquela mensagem significava para eles? A praça que antes oferecia um refúgio, agora parecia um campo minado de insegurança e dúvidas. Em meio a tudo isso, Clara se viu na beira de uma decisão vital: encarar a verdade sobre Miguel e sobre si mesma. Ou voltar a se esconder sob a superfície brilhante do seu mundo superficial. O destino deles estava em jogo, e o peso do que estava por vir a assombrava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava imersa em um mar de incertezas. A mensagem anônima ecoava em sua mente. Você não faz ideia do que ele realmente é. Aquela frase a perseguia. Sentou-se lentamente no banco da praça, sentindo o peso de sua decisão. Miguel apareceu, seu olhar perdido em pensamentos, como se carregasse o mundo nos ombros. Clara forçou um sorriso, mas era difícil esconder suas dúvidas. "Oi, Miguel", disse ela, sua voz tremendo levemente. "Podemos conversar?" Ele assentiu, um ar curioso e preocupado permeando seu semblante. O coração de Clara disparou. O que diria? A verdade estava ali, pronta para saltar como uma fera. As palavras saíram antes que pudesse pensar. "Eu recebi uma mensagem sobre você." Miguel congelou. A expressão dele mudou de curiosidade para uma tensão palpável. "O que foi que você ouviu?" A pergunta saiu como um sussurro forçado, quase assustador. Clara sentiu um frio na barriga. "Dizer que você é diferente do que parece? Que esconde algo?" Uma pausa. O mundo ao redor parecia silenciar. Clara sentia a vida pulsando freneticamente em cada batida de seu coração. O olhar de Miguel estava fixo nela, como se estivesse tentando lê-la. "É verdade, mas você não entende." Antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar, estridente e inesperado. Clara virou-se, assustada, apenas para ver uma menina pequena, não mais do que 8 anos, correndo em sua direção. Ela estava chorando, com um sorriso esmagadoramente triste. "Senhor, ele está lá! Ele caiu!" Miguel se levantou abruptamente, seu rosto pálido. "O que aconteceu?" As palavras saíram apressadas, uma pitada de desespero na voz. Eles seguiram a menina até uma parte mais afastada da praça. Clara sentia o coração apertar, mas não. Havia tempo para hesitar. E lá estava ele, um homem jogado no chão, pálido e imóvel. Miguel se agachou, seu olhar perdido em um mar de emoções que Clara não conseguia entender. Sem pensar, ela puxou o celular do bolso, ligou para a emergência. "Um homem desmaiou! Estamos na praça central!" Enquanto aguardava, Clara observava Miguel. Um lampejo de algo no olhar dele era profundo e sombrio. "Quem é você, Miguel?" A pergunta escapuliu entre os lábios dela, quase como uma súplica. "O que está acontecendo?" As sirenes se aproximavam. Miguel respirou fundo, sua vulnerabilidade à flor da pele. "Ele é meu irmão. Não devemos estar aqui." Ele hesitou, os olhos marejados. Ele está preso em um mundo que eu não posso salvá-lo." Clara não sabia o que dizer. O homem no chão começava a se mover, abrindo os olhos. Mas algo nele parecia sombrio. Uma energia que Clara nunca havia sentido antes. Uma verdade estava prestes a vir à tona. Mas que verdade era essa? De repente, o rosto do homem se contorceu em dor
e um gemido gélido escapuliu de seus lábios. Miguel! O nome saiu como um lamento. As sirenes estavam cada vez mais próximas, mas o ar ao redor deles parecia denso, sufocante. Miguel tinha um olhar determinado, mas havia medo ali. Não deixe eles levarem ele! Ele não pode ir! As palavras reverberaram como um eco, mas também como um alerta. Clara sentiu que tudo o que pensava saber, tudo em que confiava, estava prestes a desmoronar. A vida que ela conhecia com suas festas e risos, agora parecia uma miragem distante, em contraste com a realidade se deformando bem diante dela. E quem era Miguel, afinal? A vida dela estava prestes a mudar de um jeito que jamais poderia imaginar. O homem estava se levantando com uma força sobrenatural que não parecia humana. Os olhos de Miguel arregalaram, enquanto Clara começava a entender que a verdade do qual havia temido era muito mais profunda do que qualquer superficialidade que achou um dia que pudesse enfrentar. E assim, no meio daqueles gritos e ruídos da cidade, a vida de Clara girava em uma direção inesperada. Ela tinha que decidir: seguir seu instinto ou entrar no caos que se desenrolava à sua frente. E enquanto as sirenes se aproximavam, uma única ideia a atormentava. A mudança estava apenas começando. O homem no chão finalmente abriu os olhos, mas havia algo errado. Clara sentiu um arrepio na espinha. Ele não parecia só fraco. Havia uma presença estranha, uma escuridão que emanava dele. A cada respiração ofegante, um frio gelado se espalhava pelo ar. A multidão começava a se juntar, olhares preocupados e murmúrios começando a ecoar. Miguel partiu em direção ao irmão, já levantando as mãos. Não, fique onde está! A voz dele transbordava de pânico e isso só aumentava a tensão. Clara hesitou, sem saber o que fazer. A pulsação em suas têmporas acelerou, enquanto o homem se levantava lentamente, apoiando-se em uma árvore próxima. Miguel! A voz do homem estava rouca, como se implorasse por algo. Era como se ele estivesse ressurgindo de uma profunda escuridão. Os olhos dele se fixaram em Clara, e num instante, tudo em sua expressão mudou. Um reconhecimento, um lampejo de algo. Você, sussurrou ele. E então, num movimento explosivo, apontou para ela com um olhar que parecia perfurar sua alma. É você, a escolhida! Clara não sabia o que isso significava, mas o olhar dela era espelhado por Miguel, que estava agora em choque. O que você está dizendo? Miguel perguntou, sua voz quase um grito. Clara se sentia perdida, confusa, mas a sensação de que havia algo maior em jogo a aterrorizava. O homem se manteve em pé, sacudindo a cabeça, como se estivesse tentando se livrar de uma névoa sombria. Eles não podem saber. Não posso deixá-los levar você. É perigoso. Neste momento, uma sirene ranger começou a cortar o ar e a pressão aumentava. Clara sentiu que seus pés estavam encavados ao chão. E ao mesmo tempo, a multidão foi se afastando, criando um círculo vazio ao seu redor. Todos observavam, encolhidos, esperando pelo desdobrar daquelas revelações. Escolhida para quê? Clara perguntou, a voz tremendo. As palavras saíram com dificuldade, como se o ar na sua volta estivesse se condensando. Mas não havia tempo para uma resposta clara, pois, de repente,
algo começou a acontecer. Um brilho iridescente surgiu em volta do homem. Um brilho que parecia flutuar ao redor dele, como se uma energia invisível estivesse se condensando. Clara tentou recuar, mas Miguel a segurou pelo braço. Você não pode ir! Temos que ficar juntos! Mas antes que ela pudesse responder, a luz aumentou, preenchendo a praça, devorando tudo ao seu redor. Clara piscou, ofuscada, e no instante seguinte, tudo à sua volta parecia desvanecer. O grito das sirenes soava distante. A multidão se tornava uma mancha borrada. E tudo o que restava era a intensidade crescente daquela luz. E então tudo parou. O homem, Miguel e Clara estavam separados por uma barreira invisível. Miguel estava lá, mas os olhos dele estavam cheios de medo, ansiosos. Clara, não confie nele. Ele não é quem você pensa que é. As palavras cortaram o ar, como facas, e Clara sentiu um nó se formar na garganta. O que estava acontecendo? Miguel parecia vulnerável e forte, luz e sombra ao mesmo tempo. E o homem, ainda iluminado, simplesmente sorria, enquanto o mundo ao redor deles se desvanecia mais. O que você quer de mim? Clara gritou, cada vibração de sua voz ressonando com uma força incontrolável. A resposta do homem foi um sussurro, ecoando na mente de todos. Você não faz ideia do que o seu destino realmente reserva. E então tudo ficou no escuro. A luz se apagou e a praça, antes cheia de movimento, agora estava vazia. Clara, Miguel e o homem haviam desaparecido. Somente a murmuração da multidão, confusa e alarmada, preenchia o espaço que antes fora tão vibrante. O que realmente havia acontecido? Para onde tinham ido? Como era possível que tudo tivesse mudado tão rapidamente? A única certeza que restava era que aquela vida de festas e sorrisos era uma miragem, e uma nova verdade aguardava, sombria e desconhecida. No escuro absoluto, Clara se viu sozinha. O homem, Miguel e a praça que conhecia tinham simplesmente desaparecido. O que restava era um silêncio sufocante, como um eco de almas perdidas. As luzes da cidade pareciam distantes, e a sensação de um vazio profundo a envolveu. Então, o chão começou a tremer. Um estremecimento leve e inquietante, como se a terra estivesse prestes a se abrir. Clara forçou os olhos a se ajustarem à escuridão, tentando encontrar uma saída. Algo familiar. E foi quando ouviu, não era só o som do tremor, havia uma voz, baixa e quase sussurrante, flutuando na escuridão. Era Miguel. A voz dele parecia distante, vinda de um mundo à parte. Clara, por favor! Miguel, onde você está? O medo a envolvia, e a incerteza a deixava com o coração na garganta. O que aconteceu? Estou aqui, mas você precisa ouvir. A verdade está perto. Ele parecia angustiado, as palavras saindo entrecortadas. A escolha que você fez na praça não foi à toa. O que sabemos está prestes a mudar. Uma luz fraca começou a brilhar, aparecendo como uma bolha à frente dela. Clara se aproximou lentamente, o coração palpitando. A luz pulsava, revelando a silhueta de Miguel. Mas não parecia exatamente o mesmo.
Havia algo diferente nele, algo que a fazia hesitar. Clara, venha! Miguel estendeu a mão, mas era como se uma barreira invisível o separasse. Você precisa entender o que aconteceu com o meu irmão. Ele não é o que parece. Então a esfera de luz se expandiu repentinamente, revelando uma cena horrenda. Clara ficou paralisada. Ali estava o homem de antes, mas não estava mais igual. Sua aparência era sombria. Um sorriso perturbador e um brilho maligno nos olhos. Era como se uma sombra o envolvesse, sugando toda a essência da vida. Miguel! Clara gritou, o pânico apertando seu peito. Ele não é humano! Ele não é, Miguel respondeu, uma frustração evidente na voz, e é tudo culpa do que ocorreu há anos. Nossa família, o legado que herdamos. Clara olhou em volta, confusa. O que você está dizendo? O que sua família tem a ver com isso? Neste momento, a luz começou a pulsar com mais força e o homem se virou, encarando Clara com um olhar predatório. Você é a chave, Clara! Você não percebe? Você sempre esteve ligada a essa história. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram como um sussurro, o peso da revelação a atingindo. Você é a reencarnação de alguém que me foi tirado, continuou o homem, sua voz ressoando por todo o espaço. E agora que você está aqui, tudo será reativado. É a única forma de libertar o quê? Está enclausurado! Clara olhou para Miguel, buscando uma explicação nas sombras de seu rosto. Mas Miguel não parecia mais aquele jovem gentil. Ele estava tenso, com um olhar perdido entre a preocupação e a fúria. Não escute ele! É uma armadilha! Ele está manipulando você! O homem sorriu, como se cada palavra de Miguel fosse música para ele. Veja, Clara, você estava destinada a isso. Este lugar era apenas uma fachada. A vida que você conhece é um sonho. O que você realmente é poder. Clara sentiu sua cabeça girar. O que estava acontecendo? Eram muitas informações para processar de uma vez. Tudo à sua volta parecia desmoronar. Sua vida, seus sonhos, tudo aquilo era apenas uma farsa. E aquele homem era o que realmente desejava? Antes que pudesse reagir, a luz explodiu, envolvendo tudo em uma claridade ofuscante. Clara! As mãos de Miguel pareciam desesperadas. Ele estava se aproximando, mas então o homem ergueu a mão e uma onda de energia os separou. Escolha agora, Clara! Você pode ficar com ele, no mundo das mentiras, ou abraçar o que você realmente é e tornar-se poderosa além da imaginação. A luz se intensificou e Clara se viu cercada por escuridão novamente. O futuro se tornando vago. Uma faísca de desejo conflitante começou a arder. O que seria essa verdade que aguardava? E qual seria o preço da escolha que tinha que fazer? No escuro absoluto, Clara se viu sozinha. O homem! Miguel e a praça que conhecia tinham simplesmente desaparecido. O que restava era um silêncio sufocante, como um eco de almas perdidas. As luzes da cidade pareciam distantes, e a sensação de um vazio profundo a envolveu. Então, o chão começou a tremer. Um estremecimento leve e inquietante, como se a terra estivesse prestes a se abrir. Clara forçou os olhos a se ajustarem à escuridão, tentando encontrar uma saída, algo familiar. E foi quando ouviu. Não era só o som do tremor. Havia uma voz baixa e quase sussurrante, flutuando na escuridão. Clara. Era Miguel. A voz dele parecia distante, vinda de um mundo à parte.
Clara, por favor. Miguel, onde você está? O medo a envolvia e a incerteza a deixava com o coração na garganta. O que aconteceu? Estou aqui, mas você precisa ouvir. A verdade está perto. Ele parecia angustiado, as palavras saindo entrecortadas. A escolha que você fez na praça não foi à toa. O que sabemos está prestes a mudar. Uma luz fraca começou a brilhar, aparecendo como uma bolha à frente dela. Clara se aproximou lentamente, o coração palpitando. A luz pulsava, revelando a silhueta de Miguel, mas não parecia exatamente o mesmo. Havia algo diferente nele, algo que a fazia hesitar. Clara, venha! Miguel estendeu a mão, mas era como se uma barreira invisível os separasse. Você precisa entender o que aconteceu com o meu irmão. Ele não é o que parece. Então, a esfera de luz se expandiu repentinamente, revelando uma cena horrenda. Clara ficou paralisada. Ali estava o homem de antes, mas não estava mais igual. Sua aparência era sombria, um sorriso perturbador e um brilho maligno nos olhos. Era como se uma sombra o envolvesse, sugando toda a essência da vida. Miguel! Clara gritou, o pânico apertando seu peito. Ele não é humano. Ele não é! Miguel respondeu, uma frustração evidente na voz. E é tudo culpa do que ocorreu há anos. Nossa família! O legado que herdamos! Clara olhou em volta, confusa. O que você está dizendo? O que sua família tem a ver com isso? Neste momento, a luz começou a pulsar com mais força e o homem se virou, encarando Clara com um olhar predatório. Você é a chave, Clara. Você não percebe. Você sempre esteve ligada a essa história. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram como um sussurro, o peso da revelação a atingindo. Você é a reencarnação de alguém que me foi tirado, continuou o homem, sua voz ressoando por todo o espaço. E agora que você está aqui, tudo será reativado. É a única forma de libertar o que está enclausurado. Clara olhou para Miguel, buscando uma explicação nas sombras de seu rosto. Mas Miguel não parecia mais aquele jovem gentil. Ele estava tenso, com o olhar perdido entre a preocupação e a fúria. Não escute ele. É uma armadilha. Ele está manipulando você. O homem sorriu, como se cada palavra de Miguel fosse música para ele. Veja, Clara, você estava destinada a isso. Este lugar é apenas uma fachada. A vida que você conhece é um sonho. O que você realmente é poder. Clara sentiu sua cabeça girar. Eram muitas informações para processar de uma vez. Tudo à sua volta parecia desmoronar. Sua vida, seus sonhos, tudo aquilo era apenas uma farsa. E aquele homem era o que realmente desejava? Antes que pudesse reagir, a luz explodiu, envolvendo tudo em uma claridade ofuscante. Clara! As mãos de Miguel pareciam desesperadas. Ele estava se aproximando. Mas então o homem ergueu a mão e uma onda de energia os separou. Escolha agora, Clara! Você pode ficar com ele no mundo das mentiras ou abraçar o que você realmente é e tornar-se poderosa além da imaginação. A luz se intensificou e Clara se viu cercada por escuridão novamente, o futuro se tornando vago. No fundo do peito, uma faísca de desejo conflitante começou a arder. O que seria essa verdade que a aguardava? E qual seria o preço da escolha que tinha que fazer? Naquele momento, uma explosão de luz quase a cegou e Clara sentiu um frio intenso.
Era como se sua alma estivesse sendo puxada. Então, tudo ficou em silêncio novamente. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara se viu em um local totalmente diferente. As ruas eram pavimentadas com pedras antigas e os edifícios majestosos, mas estranhos. Pessoas vestidas de maneira diferente caminhavam apressadas e o ar tinha um cheiro familiar, mas ao mesmo tempo antiquado. A percepção de que não estava mais na sua cidade a atingiu em cheio. "Onde estou?" sussurrou. Miguel tinha sumido. O homem sombrio também. E então, tudo começou a surgir em sua mente. Pedaços de memórias de vidas passadas que nunca soube que existiam. "Você é a reencarnação de uma guardiã", uma voz sussurrou em seu ouvido. "Você tem um propósito maior do que sabe." Clara olhou em volta, seus olhos se arregalando ao ver um símbolo no chão, algo que ela reconhecia. Uma marca que, de alguma forma, fazia parte dela. Mas, ao mesmo tempo, seu coração afundou quando olhou para cima e viu Miguel ali, mas não era mais o Miguel que conhecia. Havia algo sombrio nele, como se a luz que o envolvia antes estivesse agora consumindo sua essência. "Clara, você precisa voltar!" ele gritou. Mas a voz dele estava carregada de tristeza, como se ele estivesse prestes a se despedaçar. "Você não pode ficar aqui!" Ela estava paralisada, presa naquele lugar entre o que conhecia e o desconhecido. E a verdade se firmou na mente dela. A vida dela nunca foi comum. Era um ciclo de renascimentos, e agora tudo estava revertendo. Mas a pergunta ainda pairava. Quem era Miguel na realidade? E o que significava ser a escolhida? A luz se apagou novamente. E a única certeza que restava era que Clara estava prestes a enxergar o abismo de segredos que sua vida escondia. E sua escolha poderia significar o fim de tudo que lhe era familiar. Clara se sentia presa naquele turbilhão de realidade. O olhar de Miguel estava carregado de desespero. E a presença do homem sombrio a pressionava de maneira que mal conseguia respirar. Ela se esforçou para entender tudo o que estava acontecendo. A atmosfera ao seu redor pulsava e um frio anormal a envolveu, como se ainda houvesse algo prestes a se revelar. O que está acontecendo? Para onde foram nossos mundos? A voz de Clara tremia. Miguel havia se tornado uma figura estranha. E o homem à sua frente, o que antes parecia ser uma ameaça, agora exalava uma aura de poder irrefutável. "Miguel, fale comigo." Clara se virou para ele, buscando uma resposta que a fizesse sentir segura, mas em vez disso, o que viu foi um olhar que a deixava mais confusa. "Clara, você deve saber." Mas antes que Miguel pudesse concluir a frase, o homem interrompeu. "Você não vê, Clara? Ele está furioso pelo que nós somos. Você é a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. E ele luta para manter você longe de sua verdadeira natureza." O homem lançou um sorriso de lado, um gesto que não era de felicidade, mas de vingança. Clara franziu a testa. "E o que você sabe sobre minha natureza? Porque eu sou importante para você." As palavras escorregaram da boca dela. Um eco desesperado. Em meio à confusão, o homem deu um passo para a frente. E Clara sentiu o ar se agitar ao redor dele. "Porque você é herdeira de uma linhagem poderosa. Uma linhagem que Miguel traiu." Ele apontou para Miguel. E o tom de acusação ressoou no espaço entre eles. Clara olhou para Miguel, confusa. Traiu? O que ele fez? O medo a envolvia em uma estranha teia de dúvidas. A sensação de que a confiança que depositara em Miguel poderia ser um erro
a atormentava. Não, Clara. Você não entende. Isso não é verdade. Miguel quase gritou, seu olhar carregado de pânico. Eu faria qualquer coisa para proteger você. Proteger? Proteger como? O que está acontecendo? O homem afastou Miguel com um gesto. Desprezível, como se ele não fosse mais que um fantasma. Ele não é quem você pensa que é. Ele sempre soube da sua verdadeira herança, mas manteve isso em segredo. O amor de Miguel é uma fachada para manter você longe do seu destino. As palavras cortaram através de Clara como uma lâmina. O que você está dizendo? Miguel, isso é verdade? O nó em sua garganta aumentou e ela não conseguia entender a crescente desesperança na voz dele. Não! Não! Clara, isso não é verdade! Miguel se virou para ela, desesperado. Eu nunca quis que você soubesse. Não dessa maneira. Eu só queria proteger você da verdade que nos destruiu. Então, algo inesperado aconteceu. Um brilho caiu do céu, cortando a escuridão, iluminando a praça. Clara ficou cega por um segundo e o homem encapuzado soltou um grito agudo e visceral. Ao se recuperar, Clara viu a cena se desenrolar à sua frente. O homem começou a desmoronar, sua figura se contorcendo em meio a gritos de dor. Era como se a própria luz estivesse consumindo sua essência. E Clara sentiu um aperto no peito. Era horrível, mas uma parte dela se sentia aliviada. Miguel, o que está acontecendo? A voz dela tremia. Miguel, pálido, parecia um espectro. E então ele tomou coragem. Clara, você não pode ficar aqui. Ele quer você. Ele... Antes que pudesse terminar, o homem lançou uma mão em direção a Clara. A luz esmaeceu e num piscar de olhos, tudo mudou. Clara sentiu uma explosão de energia, um choque que a fez cair de joelhos. O chão sob ela se abriu, como se uma fissura na realidade a estivesse engolindo. O quê? Clara não conseguiu terminar a frase. A luz e a escuridão se misturaram, e em meio ao caos, ela ouviu as últimas palavras de Miguel. Clara, eu te amo. Você precisa descobrir a verdade. E então tudo escureceu. Um silêncio profundo a envolveu. E enquanto Clara flutuava na escuridão, ela se perguntou: que verdade estava prestes a ser revelada? Quem realmente era Miguel? E o que ela realmente havia se tornado? A única certeza que restava era que, independentemente de onde estava, a luta dela estava longe de acabar. Uma nova realidade a aguardava, carregada de possibilidades e perigos, e agora estava sozinha para enfrentar isso. Clara sentiu que todo o seu corpo estava em suspensão. O silêncio denso que a envolvia era angustiante, como se a própria escuridão quisesse devorar seus sentimentos. O que estou fazendo aqui? Ela sussurrou, sua voz ecoando no vazio. Miguel e o homem ainda estavam em seus pensamentos e o peso da decisão que tinha que tomar a esmagava. Então, de repente, uma luz intensa surgiu, queimando a escuridão. Clara se sentiu tonta, mas algo lá dentro dela reagiu, como um chamado, e ela não poderia ignorar. A luz se estendeu e agora parecia pulsar como um coração, profundo e vibrante. Clara puxou ar, sentindo que a verdade estava prestes a se revelar. Clara, você precisa escapar! As palavras de Miguel cortaram através da luz. Ele estava mais próximo agora. A urgência na voz dele a atingiu como um soco no estômago. O homem! Não! Ele é a única esperança!
O homem sombrio, ainda envolto em uma aura de poder, ergueu os braços. Clara sentiu o ar ao seu redor se tornar denso. Você precisa tomar a decisão agora. O destino de todos depende de você. De que destino você está falando? Clara gritou, o medo invadindo sua mente. Você não me conhece, não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você era. Veio a resposta, e o homem fez uma pausa, como se estivéssemos diante de uma revelação épica. Até hoje, a reencarnação da Guardiã. Você simplesmente não percebeu ainda. E a escolha que você precisa fazer é entre a vida que você sempre conheceu ou a verdade. Antes que pudesse processar aquelas palavras, um tremor percorreu a terra. O chão começou a se abrir em fissuras profundas e o medo tomou conta de Clara. O que está acontecendo? Ela olhou para Miguel, que parecia cada vez mais angustiado. Clara, escute! Miguel gritou, a voz dele quase se perdendo no caos. Se você não decidir agora, tudo o que você ama será destruído. A luz pulsava mais intensamente e Clara sentiu que um fio de sua essência estava se desfazendo. Então, uma imagem cheia de cores brilhou diante dela. Era uma cena de vida passada. Um flash de memórias arrebatadoras com Miguel ao seu lado, mas ele não era quem ela lembrava. O rosto dele tinha outra expressão, diferente, mais sombrio. Miguel! Sua voz tremia. O que está acontecendo? Ele hesitou, e finalmente as palavras escaparam. Eu sou a razão para tudo isso. Acredite, Clara, não sou quem você pensa que sou. Eu menti para você. Meu nome não é Miguel. O choque a atingiu como um raio. O quê? Como assim? Clara mal conseguia entender. Se você não é Miguel, quem é você? O semblante dele se distorceu. Eu sou a reencarnação de um guardião caído. E eu fui designado para te proteger. Mas me deixei levar. E agora estou preso entre os dois mundos. Então o homem, Clara, olhou para o ser sombrio que observava tudo com um sorriso maligno nos lábios. Ele é aquilo que eu não consigo mais ser. Ele veio para me destruir. E você é a chave para finalizar esta luta. Miguel, ou quem quer que ele fosse, parecia estar se desintegrando sob a pressão da verdade. O que era uma história de proteção, agora se revelava em camadas de traição. Clara balançou a cabeça, o desespero se instalando. Você tá me dizendo que tudo foi uma mentira? O ar estava pesado, as fissuras no chão se alargavam. E a luz que pulsava agora parecia exigir uma escolha. E este não era o Miguel que ela amava, pelo qual lutava. Clara, ele estendeu a mão, o desespero em seu olhar. Você precisa decidir rápido, o fabricado e o verdadeiro. Escolha entre um amor que nunca existiu e um destino que não pode ser evitado. E quando tudo parecia perdido, um eco de vozes se levantou da multidão. Clara virou-se. As imagens se misturavam. Pessoas conhecidas e desconhecidas, gritando por ela, implorando por ajuda. O que está acontecendo? Eram tantos rostos, cada um conhecido a seu modo. Você pertence a esse poder, Clara. Você é mais forte do que pode imaginar. A voz soava familiar, misturada aos gritos de urgência e caos. Clara deixou as lágrimas rolarem, mas havia algo crescendo dentro dela. Um desejo de saber a verdade completa. E assim, com um movimento intenso e decidido, Clara finalmente ampliou a luz, ingeri-los, e a praça se iluminou com uma força cativante. Eu escolho a verdade! Ela gritou. E se isso significa perder você, que assim seja!
A explosão de luz se intensificou e Clara sentiu que estava indo mais longe do que nunca, enredada em um poder além de sua compreensão. Somente o tempo diria quais seriam as consequências dessa escolha devastadora. E enquanto sentia tudo ao seu redor mudar, a única coisa que pôde retenir dentro dela era a pergunta que ecoava sem parar. Mas quem sou eu realmente? Clara sentiu que todo o seu corpo estava em suspensão. O silêncio denso que a envolvia era angustiante, como se a própria escuridão quisesse devorar seus sentimentos. O que estou fazendo aqui? Ela sussurrou, sua voz ecoando no vazio. Miguel e o homem ainda estavam em seus pensamentos, e o peso da decisão que tinha que tomar a esmagava. Então, de repente, uma luz intensa surgiu, queimando a escuridão. Clara se sentiu tonta, mas algo lá dentro dela reagiu. Era como um chamado, e ela não poderia ignorar. A luz se estendeu e agora parecia pulsar como um coração, profundo e vibrante. Clara puxou o ar, sentindo que a verdade estava prestes a se revelar. Clara, você precisa escapar! As palavras de Miguel cortaram através da luz. Ele estava mais próximo agora. A urgência na voz dele a atingiu como um soco no estômago. O homem! No! Ele é a única esperança. O homem sombrio, ainda envolto em uma aura de poder, ergueu os braços. Clara sentiu o ar ao redor dele se tornar denso. Você precisa tomar a decisão agora. O destino de todos depende de você. De que destino você está falando? Clara gritou, o medo invadindo sua mente. Você não me conhece, não sabe quem eu sou. Mas eu sei quem você era, veio a resposta. E o homem fez uma pausa, como se estivéssemos diante de uma revelação épica. Até hoje, a reencarnação da Guardiã. Você simplesmente não percebeu ainda. E a escolha que você precisa fazer é entre a vida que você sempre conheceu ou a verdade. Antes que pudesse processar aquelas palavras, um tremor percorreu a terra. O chão começou a se abrir em fissuras profundas e o medo tomou conta de Clara. O que está acontecendo? Ela olhou para Miguel, que parecia cada vez mais angustiado. Clara, escute! Miguel gritou, a voz dele quase se perdendo no caos. Se você não decidir agora, tudo o que você ama será destruído! A luz pulsava mais intensamente, e Clara sentiu que um fio de sua essência estava se desfazendo. Então, uma imagem cheia de cores brilhou diante dela. Era uma cena de vida passada, um flash de memórias arrebatadoras, com Miguel ao seu lado. Mas ele não era quem ela lembrava. O rosto dele tinha outra expressão, diferente, mais sombrio. Miguel, sua voz tremia. O que está acontecendo? Ele hesitou. E finalmente as palavras escaparam. Eu sou a razão para tudo isso. Acredite, Clara, não sou quem você pensa que sou. Eu menti para você. Meu nome não é Miguel. O choque a atingiu como um raio. O quê? Como assim? Clara mal conseguia entender. Se você não é Miguel, quem é você? O semblante dele se distorceu. Eu sou a reencarnação de um guardião caído. E eu fui designado para te proteger. Mas me deixei levar. E agora estou preso entre os dois mundos. Então, o homem e você é a chave para finalizar esta luta. Miguel, ou quem quer que ele fosse, parecia estar se desintegrando sob a pressão da verdade. O que era uma história de proteção agora se revelava em camadas de traição.
Clara balançou a cabeça, o desespero se instalando. Você está me dizendo que tudo foi uma mentira? O ar estava pesado. As fissuras do chão se alargavam e a luz que pulsava agora parecia exigir uma escolha. E este não era o Miguel que ela amava, pelo qual lutava. Clara! Ele estendeu a mão, o desespero em seu olhar. Você precisa decidir rápido. O fabricado e o verdadeiro. Escolha entre um amor que nunca existiu e um destino que não pode ser. Evitado. E quando tudo parecia perdido, um brilho queimou do céu, cortando a escuridão. Clara fixou os olhos e, para sua surpresa, viu que a fonte da luz era uma figura conhecida. Era Luiz, seu melhor amigo de infância, o rosto dele iluminado com uma luz angelical. Clara, ele gritou, venha! Você é mais poderosa do que imagina. Luiz, como você? Clara mal conseguiu terminar a frase. A revelação a atingiu como um soco e o mundo ao seu redor começou a girar. Você precisa saber a verdade completa. Miguel, ele não é quem você acredita que ele é. Luiz a puxou e o brilho a envolveu, mas ela hesitou. Não, espera! Você não sabe! Nesse momento, o homem sombrio soltou um rugido que fez o chão tremer. Você nem deveria estar aqui! Você não faz parte disso! Ele se virou em direção a Luiz, seu olhar carregado de ódio. Era um momento tenso e tudo parecia prestes a explodir. Clara sentiu um aperto no peito. Luiz, o que você está dizendo? O que você não sabe é que Miguel, ele é, na verdade, um agente do mal. Ele manipulou tudo até agora. Ele quer te usar. As palavras daquela verdade cortaram Clara como vidro. Não, isso não pode ser verdade. Mas ao olhar para Miguel, ela viu a expressão dele mudar. É como se ele estivesse se desintegrando em desespero. Clara, eu não sou quem ele diz. A fúria e o amor misturavam-se no olhar. Kelly, ele quer fazer você acreditar em mentiras. Em meio à confusão, Clara teve que decidir entre dois mundos, duas verdades. Mas antes que pudesse ponderar, a luz cresceu mais um pouco e a realidade começou a desmoronar novamente. Um grito ecoou no ar enquanto tudo ao seu redor começava a se desfazer. E no último instante, Clara olhou uma última vez para Luiz e para Miguel. Qual é a verdade? Agora mais perdida do que nunca, ficou uma única pergunta, ressoando em sua mente. Em quem eu realmente posso confiar? E enquanto tudo virava cinzas, Clara se viu presa em um dilema profundo, as escolhas se acumulando e todos os laços quebrando. Clara se sentiu flutuar em um vazio emocional. As últimas palavras de Miguel ecoavam em sua mente, enquanto a luz e a escuridão lutavam ao seu redor. A decisão é sua. Aquela pressão a fazia querer gritar, mas o medo a paralisava. O homem sombrio ria, e Clara percebeu que cada respiração estava carregada de tensão. Você não é mais uma guardiã, não depois do que eu fiz. As fissuras no chão começaram a se expandir, rastejando como serpentes em busca de suas presas. O mundo ao redor dela se tornava um caos. Só havia desespero. Clara, por favor, não escute ele! Miguel implorava, mas o homem continuava, a risada dele ecoando como um trovão. De repente, algo mudaria. A luz ficou ofuscante e Clara se viu no centro de um turbilhão. Verdade é mais complicada? O homem gritou, enquanto sua figura começava a se desvanecer.
Clara sentiu que sua energia estava sendo sugada, e um frio intenso tomou conta dela. Foi um momento de revelação súbita. Diante dela, a cena se transformou. O vidro da realidade se quebrou, e Clara sentiu como se despertasse de um pesadelo. A praça, as vozes, tudo se desfez em um novo cenário. Agora estava em um lugar vasto e alienígena. O céu era de um roxo profundo, e a terra tinha cores que não lembravam nada que conhecia. Miguel estava ao seu lado, mas não era mais o mesmo. Havia algo distante em seu olhar. Clara! A voz dele tremia, mas era como se algo fosse engolido em seus olhos. A luz intensa envelopou tudo novamente, mas não era mais reconfortante. Era ameaçadora, como se ela fosse a causa de todo aquele caos. Vamos descobrir a verdade! Clara sentiu que a coragem estava se acumulando dentro dela. Mas antes que pudesse avançar, Miguel gritou: Eu sou a razão para tudo isso, e a razão pela qual ele deseja você. Aquele momento estava prestes a ser devastador. A luz começou a girar como um redemoinho em torno deles. Clara colocou as mãos na cabeça, tentando entender. O quê? Miguel, me diga a verdade! Mas ele se calou, e o homem sombrio deu um passo à frente, focando sua atenção em Clara. Você realmente não sabia? O tom era malicioso. Miguel não é! Quem você pensa? Ele fez parte de um experimento, um projeto para criar a nova guarda. E você? Você é o catalisador! Miguel, o quê? Você me enganou? Clara olhou para ele, sentindo o chão se abrir sob seus pés. A traição cortou mais profundo do que qualquer dor. Miguel hesitou, o olhar de súplica em seu rosto. Clara, eu não tinha escolha. A voz dele era uma mescla de desespero e sinceridade. Fui forçado a te trazer aqui. O que fiz foi por amor. O homem sorriu de forma triunfante. Amor, isso foi apenas manipulação. Olhe para ele, Clara. Ele não pode escapar do que é. Clara estava em choque. A verdade batia forte. O que era real? O que era? Uma ilusão? A multidão que uma vez tinha estado ao seu redor agora desaparecia. E o que sobrava era ela sozinha, sem saber em quem confiar. A luz piscava e o homem continuava a rir. E Clara, tomada pela fúria, gritou: Eu vou descobrir a verdade! Mas foi então que silêncio. Tudo voltou a ficar escuro. Clara se viu caída em um abismo, sem saber se tudo aquilo era só um sonho ou o início de um verdadeiro pesadelo. E no fim, ficou uma única dúvida pulsando em seu coração. O que aconteceria com ela se a verdade finalmente emergisse de entre as sombras? Clara estava mergulhada em uma tempestade interna de emoções e confusões. As revelações se aglomeravam em sua mente e ela se viu diante de uma escolha que poderia mudar tudo. A luz pulsante parecia se intensificar e seu corpo tremia sob a pressão. Miguel, que há pouco tempo era seu apoio, agora se revelava um mistério sombrio. A verdade a envolvia como uma névoa densa. Clara! A voz de Miguel ressoou entre o caos. O desespero em seus olhos a fez hesitar um momento. Eu não sou um inimigo. Eu só queria te proteger. O homem, ele quer seu poder. O homem sombrio riu de forma estrondosa, como se alimentasse a confusão da situação. Proteger? Ele não pode te proteger de nada. Você é uma guardiã, Clara. E seu destino é muito maior do que isso.
Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. E quem você é? O que quer de mim? Sua voz soou firme, mas a insegurança estava ali, pulsando. Eu sou o que você deveria ter se tornado, mas Miguel me prendeu. O homem se aproximou, a energia negativa emanando dele como fumaça. A escuridão ao redor parecia querer engolir todos os seus sonhos e esperanças. Clara, com o coração a mil, decidiu: eu quero saber a verdade. Não me deixe no escuro. Enquanto a luz pulsava, Clara sentiu uma força emergindo de dentro dela, como uma chama acesa em meio à tempestade. Eu sou a guardiã e não vou deixar que você leve isso de mim. Com essas palavras, a luz ao seu redor explodiu em um brilho intenso. Clara estendeu as mãos, sentindo cada pedacinho do seu poder se elevar. O ar ficou tenso e o homem sombrio freneticamente recuou, sua expressão repleta de frustração. Não, você não pode! Mas já era tarde. A conexão que Clara tinha com suas memórias antigas a guiou. Em uma fração de segundo, as sombras ao seu redor foram dissipadas e a luz tomou conta do espaço. O homem gritou e a escuridão que o cercava começou a se consumir. Então, em um último lampejo de clareza, Clara ouviu a voz de Miguel ecoando em sua mente. Lute pelo que você é! Confie em você! A explosão de luz se acalmou e tudo ao redor deles ficou envolto em uma paz quase palpável. Clara olhou para Miguel, agora não mais confusa, mas decidida. Eu sei quem eu sou. E eu não sou uma marionete. Eu sou eu. Miguel, com lágrimas nos olhos, finalmente sorriu. Você fez isso, Clara. Você é mais forte do que imagina. E enquanto o homem sombrio se dissipava no nada, eles sentiram a conexão restaurada, um laço que ia além dos erros do passado. Assim, na imensidão calma que se formou, Clara olhou ao redor, percebendo que o destino tinha mais a revelar. Havia uma nova jornada pela frente, com novos desafios e descobertas. Mas ela não estava mais sozinha. Miguel ao seu lado, o amor deles encontrado em meio à tempestade e à verdade. E agora, o que fazemos? Clara perguntou, sua voz ecoando suavemente. Agora reescrevemos nossa história, Miguel respondeu, um brilho de esperança nos olhos. Juntos, eles avançaram em direção ao desconhecido, prontos para enfrentar o que viria. E assim, no horizonte, surgiram não apenas novos caminhos a trilhar, mas também a promessa de novas aventuras a serem vividas. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.